que nos acompanha de geração em geração. Abra sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, como o pastor Eliel falou, o capítulo de hoje, o capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. Vamos estar lendo aqui este capítulo e logo após vamos estar falando um pouco daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Abram com calma, está aqui o Júnior nos auxiliando, o pastor Júnior. Vamos estar lendo então, essa versão aqui do Data Show. Vamos estar lendo com calma, pausadamente, para que possamos ter entendimento. A Bíblia é o único livro que nós temos o privilégio de ler na presença do autor. Diz assim o segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso de número 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei.
e instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio, Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo, e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, 2 filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, e estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-as das suas mãos, e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou, e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Feche seus olhos e oremos. Bendito sejas tu, eterno Deus de meus pais, soberano Criador dos céus e da terra, único Deus em cuja presença nos encontramos. Pai, a tua palavra, Senhor, foi lida nesta noite. Senhor, sem a tua presença somos como vasos vazios, ó Deus. Mas cremos que tu é aquele que nos alcança através da sua misericórdia. Que tu possas, ó Deus, nesta noite, mais uma vez, Senhor, ter misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações. Que possamos ouvir, ó Deus, a tua voz. Que possamos, ó Deus, ser alimentados, ó Pai, com esse pão fresco que desce direto do seu trono. Revela-nos, ó Deus, o oculto que está em tua palavra. Dai-nos discernimento e entendimento daquilo que tu tens a revelar a cada um de nós nesta noite. Não nos permita, ó Deus, sairmos daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Mas que possamos sair daqui impactados, ó Deus, transformados, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui, ó Pai, dessa noite, resplandecendo o brilho, Senhor, do teu Santo Espírito em nossas faces, em nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ser avivados, ó Deus, e entendermos aquilo que tu tem a tratar com cada um de nós.
Abençoa, Deus, esta vizinhança. Abençoa, Deus, esta rua. Abençoa, Senhor, a cada uma das famílias aqui representada. Que o Senhor possa, Senhor, nesta noite, mais uma vez, ó Deus, nos dar a Tua presença gloriosa. Presença, Senhor, que nos guardará, que nos guiará, que nos alimentará. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, fala, meu Deus, com o Teu povo, de forma eficaz, de forma, Senhor, contundente, de forma, meu Deus, esclarecedora, de forma nítida, ó Pai, que não tenhamos dúvida, que é a Tua voz, Senhor, que estaremos ouvindo. Senhor, que o homem diminua e que Tu cresças, e que o Teu nome seja mais uma vez glorificado neste lugar. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, um capítulo tremendo. Capítulo de número 5 do livro de número 2, o segundo livro dos reis de Israel. Capítulo este que, se fôssemos aqui explorar todo ele, com certeza tiraríamos daqui diversas mensagens. Um capítulo rico, onde a cada versículo encontramos uma grande lição, encontramos uma preciosidade. Mas nessa noite, eu quero convidar a vocês a explorarmos um caminho um pouco diferente. Quando lemos esse capítulo aqui, logo somos impulsionados, sim, porque a Bíblia, ela é isso. A Bíblia, ela vem nos revelar fatos históricos. A Bíblia, ela se revela viva e que se renova a cada dia, a cada leitura. A Bíblia, ela vem pegar esses fatos e Deus, através da sua misericórdia, registra para que cada vez que nós tenhamos a oportunidade de ler, sejamos lançados na luz da sua presença, para que a nossa fé seja mais uma vez edificada, para que nosso caminhar seja fortalecido. Mas aqui, ao lermos esse capítulo, a gente vai notar que logo somos impulsionados aqui, talvez, a falarmos sobre Naamã, ou talvez, quem sabe, falarmos aqui sobre Geazi, o servo do profeta, ou talvez falarmos aqui do próprio profeta, o homem de Deus. Quantas são as mensagens que poderíamos extrair desse texto? Mas hoje eu convido a vocês, através desse precioso capítulo aqui, a estarmos conhecendo um personagem que faz parte de um grupo que nós chamamos de os anônimos. Poderíamos dizer até os ilustres anônimos da Bíblia. Anônimos esses, personagens bíblicos, pessoas que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, não nos revelam nome. Mas a gente pode observar que estes anônimos, através de ousadia, através de posicionamento, através da sua vida e de atitudes tomadas ali em momentos certos, eles se tornaram o quê? Agentes de milagres. E nessa noite eu venho dizer aqui para vocês que esses ilustres personagens que a Bíblia não nos revela o nome, a Bíblia, ela vem nos cativar, pois ela, como eu falei aqui, ela realça alguém que aparece o quê? Oculto, em acontecimento em que todos nós já estamos cansados de ler e ouvir. A gente pode extrair ótimas lições, ricas em orientações motivacionais, subsídios para o crescimento espiritual, que nos lança à luz em meio à escuridão para o amadurecimento da nossa fé. Podemos citar acontecimentos que vêm envolver esses anônimos. A gente vai ver, por exemplo, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, aquelas mulheres que doaram seus espelhos, quando na confecção da pia de bronze no tabernáculo, e eu falei sobre isso aqui há um tempo atrás, aquilo que era conhecido como mar fundido. Isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 30, que vai do 17 ao 21. Poderíamos falar aqui também sobre aqueles 4 leprosos, que a Bíblia também não nos revela os seus nomes,
que estavam ali naquele terrível episódio, tá? Onde Samaria foi sitiada, todos conhecem muito bem essa passagem, ela está registrada em 2 Reis, capítulo 7, que vai do 3 ao 11, vamos estudar esse capítulo daqui a 2 quartas-feiras. Já no Novo Testamento, entre outros, a gente pode destacar aqueles 4 amigos do paralítico que Jesus curou dentro de uma casa em Cafarnaum. Isso está registrado lá em Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Poderíamos citar também o carcereiro do episódio de Paulo e Silas em Filipos, na Macedônia. Está onde isso? Atos, capítulo de número 1, do 23 ao 24. O centurião de Cafarnaum, capítulo 1 de Atos não, capítulo 16, está aqui 1 mais 1 vai falar outra coisa, é capítulo 16, eu lembro bem desse episódio. Então, o carcereiro, a gente vai falar lá sobre aquela questão da pitonisa, a libertação da pitonisa, e aquele testemunho tremendo, quando Paulo e Silas louvavam na prisão, e próximo da meia-noite, todos conhecem aqui, em Atos 16. A gente pode citar também aqui, aquele moço, que doou 5 pães e 2 peixinhos para Jesus realizar o milagre da multiplicação, que alimentou mais de 5.000 pessoas. Está lá no Evangelho segundo registrou João. Em todos esses episódios, os personagens destacados têm algo em comum. E a gente vai citar aqui, ó. Não é dada ênfase à sua descendência, não está registrado de que tribo eram. Eram de diferentes profissões, nada se diz sobre sua posição social, nem sobre grau de instrução, se eram mestres, se eram doutos, o que eles eram. Mas a gente vai ver que está escrito aqui a respeito dele, que merece destaque, é que estavam na hora e no local exato, para se tornarem agentes de milagre. A maioria contrariou as circunstâncias, tiveram que ultrapassar limites, mostraram muita ousadia e intrepidez. Mas hoje, quero convidá-los a explorarmos um pouco, a aprendermos um pouco de um desses personagens, que aqui, no 2º livro de Reis, o capítulo de número 5, vai ser conhecido como a menina. A menina que a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos mostrar, no versículo de número 2 e versículo de número 3. Vai dizer assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O versículo de número 3 vai dizer: e disse esta, a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. E é preciso, em primeiro lugar, nós tentarmos aqui, pelo menos, entender em quais condições se encontrava esta menina. Porque, às vezes, é muito bom, às vezes, falamos o quê? Poxa, como eu gostaria de ser como Daniel, como eu gostaria de ser como tal personagem ou outro. Mas eu acho que antes disso nós temos que analisar o seguinte: será que estaríamos preparados para passar pelo que esses homens e mulheres passaram? A gente vai falar desta menina. A Bíblia ela não revela o seu nome, como falamos aqui. A Bíblia não fala sequer a sua idade, mas fala de uma menina muito jovem. Então a gente pode o quê? A gente pode analisar e chegar a uma conclusão, que tratava-se aqui de uma adolescente, na época em que veio cativa. A gente vai falar de uma menina, que a gente está aqui usando a hermenêutica bíblica, para a gente imaginar uma adolescente, não sabemos se era jovem, criança eu acredito que não fosse, mas acredito que fosse de adolescente para jovem. Imagine você, aquela menina, estando morando com a sua família, no seio familiar, tendo uma vida em liberdade, uma vida com sonhos, com projetos, como qualquer menina. Eu tenho 2 filhas,
e acompanho um pouco o dia a dia, né, conheço um pouco do que é esse universo misterioso, né, da mente feminina. Tenho 3 mulheres em casa, minha esposa, as minhas 2 filhas, como o pastor Eliel também aqui, como o Júnior também, né, Júnior? Está aí. E a gente começa a entender um pouco. Então eu vejo, sabe, compartilhando sonhos, projetos, eu vejo planos, e eu fico imaginando aquela menina. Fazia planos, tinha projetos, sonhava, apresentava a Deus, com certeza, porque era uma israelita, e ela tinha o seu momento de oração, ela tinha o seu momento de adoração, ela apresentava a Deus ali esses sonhos, esses projetos, e aí, de repente, vem uma tropa, um exército estrangeiro, como a Bíblia vai relatar aqui, acabamos de ler, e invadem ali a sua cidade, invadem ali o seu país, possivelmente matam ali aqueles que estão ao seu redor, seus amigos. Possivelmente, estamos conjecturando, essa menina assistiu a sua família ser dizimada. Essa menina ainda jovem foi tomada cativa e foi levada lá para a Síria. Podemos imaginar aqui que ela tenha ido para Damasco. Para os irmãos terem uma ideia, cada fonte de pesquisa vai dizer uma distância, porque não tem como a gente comparar a distância de hoje com a distância daquela época, tendo em vista as rotas a serem tomadas. Hoje existem estradas, hoje talvez uma linha mais reta, naquela época uma linha um pouco mais sinuosa, desfiladeiros, vales, passando ao redor de montanhas, mas a gente vai chegar a uma distância aproximada entre Samaria e Damasco, de mais ou menos 300 quilômetros. Para os irmãos terem uma ideia, rapidamente, a gente vai ver que daqui a Campos tem aproximadamente 280 quilômetros. Se a gente parar para analisar rapidinho, a velocidade de caminhada é mais ou menos 5 quilômetros por hora. Você caminhando devagar. Peso, estrada em más condições, caminhos, trilhas. Então a gente vai ver que se eles caminhassem ali 8 horas por dia, tirando intervalos, uma boa caminhada, 8 horas por dia, nós teríamos aí 40 quilômetros por dia. Seria necessário mais ou menos uma semana de viagem. Muitos talvez vão dizer, mas ela foi em carros, carruagem. Não foi. Porque as carruagens elas eram reservadas aos espólios de guerra. Ouro, prata, toda a riqueza. Aquilo que não podia se locomover. Possivelmente essa menina, como os demais escravos que foram tomados, esses que se tornaram troféus, eles foram levados o quê? Puxados, amarrados, caminhando. Então você imagina uma jovem, imagina uma adolescente caminhando 8 horas por dia, com alimento racionado, talvez o suficiente apenas para que ela não viesse morrer no caminho, porque tinha um certo valor, como o texto aqui mostra, que ela foi levada para ser serva da esposa do general. Água, o mínimo possível, chega num local estranho, num país estranho, e é reduzida à condição de escrava. Talvez essa menina tivesse todos os motivos para murmurar. Talvez essa menina tivesse todos os motivos para até mesmo culpar a Deus. Mas nessa noite nós vamos observar que nós temos planos, nós temos projetos, mas apenas os projetos de Deus se realizam em nossas vidas. E mesmo que fuja do nosso entendimento, a princípio, nós vamos entender no final que esses eram os melhores que poderiam ter para nós. Esse era o melhor caminho. E a gente vai ver que aquela menina ali estava na casa do general servindo como escrava, como serva. Ela era escrava do homem, mas era serva do Senhor. Ela tinha todos os motivos ali para se tornar alguém rebelde, mas aquela menina não estava presa a circunstâncias. A sua vida, ela não era pautada em circunstâncias, mas a sua vida, ela era pautada em princípios.
E por mais que aquela menina estivesse na condição de escrava, a sua fé permanecia inabalável. A sua fé ao Deus único, ao Deus de Israel, ao Deus de seus pais, permanecia de forma firme, constante, dando o melhor dos testemunhos. Mas como a gente pode perceber isso, irmão Alexandre? No momento em que nós vamos observar que a palavra dela foi dado crédito. Ele era um general, ele era um homem importante, um homem de guerra. Podemos dizer que ele era o líder militar, responsável pelas invasões, por ampliar os domínios do rei, por ampliar o império. Aquele homem não tinha a menor necessidade de dar crédito à opinião de uma escrava. Aquele homem não tinha a menor necessidade de ouvir o que aquela menina tinha que falar. A esposa dele da mesma forma, mas no momento em que lemos aqui, nós vamos entender que aquela menina, através do seu testemunho, através dos princípios que ela seguia, ela alcançou o respeito daquela família. Muitas vezes eu e você deixamos, infelizmente, de alcançar essa credibilidade. Infelizmente, por situações adversas, nós deixamos simplesmente de dar esse testemunho valoroso e perdemos o crédito de ser ouvidos. Muitas vezes temos o crédito, mas na primeira oportunidade desperdiçamos. Aquela menina estava ali fiel, seguindo, orientada ali pelos seus pais, continuou firme, constante, e na sua primeira oportunidade ela testemunhou. E ela falou daquele homem de Deus. Ela sabia que existia um homem de Deus ali em Samaria. Ela sabia que o Deus que eles serviam era um Deus poderoso, capaz de mudar aquilo que para o homem é impossível. E aquela menina, ela simplesmente, no momento certo, ela vem e fala aquilo que está registrado no versículo de número 3. Antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E a gente leu aqui que foi dado total crédito a essa menina. E aquele servo ali, aquele homem ouviu a sua serva, e aquele general foi e tomou aquela palavra para ele, crendo. Por quê? Por causa do testemunho. A gente vai ver que essa menina se colocou de uma forma tremenda. A gente vai ver que simplesmente é o seguinte: ela foi separada de seus entes queridos, ela foi humilhada, e nem mesmo isso fez com que ela se calasse. Aquela menina agora ela era uma escrava, ela poderia se omitir. Aquele homem que era o seu algoz, aquele homem que era o homem ali, que simplesmente havia liderado, possivelmente aquela invasão, aquele homem estava leproso, ela poderia simplesmente ter feito o quê? Ficado calada. Ela poderia simplesmente o quê? Vou orar ao meu Deus, vou pedir que Ele tenha misericórdia de mim, de todos os demais que vieram aqui como escravo. Agora ele deixa, ele é um sírio, um general, matou um monte de irmãos meus, mas não. Aquela menina sabia que o que iria prevalecer não eram os seus sentimentos, mas o que deveria prevalecer eram aquilo que seria para a glória de Deus. Às vezes, irmãos, nós desejamos o quê? Ser conhecidos. Aquela menina era uma menina desconhecida, ela não tinha valor. Às vezes, queremos ouvir os nossos nomes falados. A gente vai ver hoje, nos dias de hoje, a forma com que as pessoas exploram aí as mídias. A gente vai ver a questão aí das redes sociais, uma necessidade de conhecimento. Mas na época de Elias, a palavra de Deus vai dizer, Deus falando com Elias, que haviam entre eles 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Entendemos que esses homens
não eram conhecidos dos homens, mas cada um deles era contado por Deus. Às vezes esperamos o quê? Sermos conhecidos, termos nome falados, para entendermos da nossa concepção humana, que aí sim é a oportunidade de fazermos a diferença. Parece, pastor Eliel, que necessitamos de estarmos no foco dos holofotes, para aí então produzirmos algo para o reino de Deus. E a gente vai ver que muitas vezes, ou na sua maioria, Deus ele vai na contramão do pensamento humano. Deus simplesmente ele pega aquele que para o homem não é conhecido, mas ele exalta. A gente vai ver que Deus ele nos conhece, a gente vai ver lá em Salmos. Por favor, Júnior, coloque aí Salmo 139, do 15 ao 16. Vocês vão ver a forma com que Deus nos conhece. A palavra de Deus ela nos revela a profundidade em que Deus nos conhece. 15 e 16, Júnior. Vai dizer assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes que você existisse, o Senhor já conhecia a cada um de nós intimamente. Às vezes desejamos ser conhecidos do homem, mas nesse caminho na contramão, corremos o risco de nos tornarmos desconhecidos de Deus. Não desconhecido dessa forma, mas desconhecido sem intimidade com Deus. Existem aqueles que buscam o quê? O reconhecimento do mundo. Eles querem estar em foco para que tudo que eles façam, o mundo veja. E eles caiam o quê? Na graça do mundo. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, no versículo de número 4, na parte B, vai dizer: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Está lá em João 3,27. Às vezes buscamos o que? Recompensa do homem. Essa menina, qual a recompensa que ela teria? Em nada mudaria a condição dela de escrava, mas ela sabia que o nome do Senhor seria glorificado. Essa é a nossa missão. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, muitas vezes nos sentimos abandonados, nos sentimos traídos, nos sentimos o que? Humilhados. Mas nessa noite eu quero dizer para você, que Deus é aquele que vai te exaltar. Deus é aquele que pega esse que é anônimo aos olhos do homem e exalta. É Ele quem abençoa, porque a Ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Foi dito aqui no início do culto, no início desta reunião. A nossa missão é glorificar o nome do Senhor através de nossas vidas. Nós vamos ver o que João fala lá em capítulo 3, no versículo de 30, número 30, onde ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Existem aqueles que exaltam a si mesmo. Ao contrário dessa menina que estava ali reduzida a essa condição de escrava, existem aqueles que buscam se exaltar. E a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 23, 12, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas então, pastor Alexandre, é sinal que eu devo me humilhar? Se humilhar na presença de Deus, porque não temos motivos de se humilhar na presença do homem, porque somos servos de Deus, temos valor, fomos resgatados por um preço caro que foi pago na cruz do Calvário. Fomos lavados e remidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
mas na presença de Deus devemos nos humilhar. Muitas vezes nos sentimos traídos, muitas vezes na nossa caminhada cristã, simplesmente nos sentimos sozinhos. Parece que ninguém nos dá atenção, parece que estamos num deserto sozinhos, abandonados, mas Ele, o Senhor, Ele está conosco, Ele caminha ao nosso lado, Ele cuida de cada um de nossos dias, Ele planeja, Ele nos guarda, Ele nos leva, Ele nos fortalece através da sua palavra. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, lá em Tiago 4, no versículo 10, devemos o quê? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O Senhor é Ele quem nos exalta. 1 Samuel, capítulo de número 2, do versículo de número 6, e uma leitura aí até o versículo de número 8, vai dizer o seguinte, aleluias, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Este é o Deus que nós servimos, é o Deus que vai te exaltar, é o Deus que tira aquele que está humilhado, aquele que é desconhecido, aquele que está se sentindo sozinho, aquele que aos olhos do homem é um escravo, mas aos olhos de Deus ele é um servo fiel. E é esse que eu, Senhor, vai exaltar, é esse que o Senhor vai tomar pela sua destra, vai tirar lá do monturo e vai colocar sentado entre os príncipes, é esse que o Senhor vai registrar para que a sua descendência contemple ali a sua passagem, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, para que os seus princípios sejam levados para a sua descendência, para que o nome dele seja glorificado na vida deste servo valoroso. Aleluias! É essa menina aqui que aos olhos do homem não era ninguém, era uma jovem humilhada, era uma jovem escravizada, era uma jovem que não tinha liberdade, era uma jovem que não tinha domínio de nada, mas ela servia a um Deus poderoso, que estava em suas mãos todo o poder dos céus e da terra. Ela servia a um Deus que era capaz, que é capaz de mudar qualquer história. E é esse Deus que está aqui essa noite, é esse Deus que quer te visitar, é este Deus que quer tocar na tua vida, é este Deus que quer ver você depositando nele toda a sua confiança, é esse Deus que vai fazer você que tem se sentido sozinho, você que tem se sentido humilhado, você que tem se sentido traído, você que tem se sentido desanimado, é esse Deus que hoje, nesta noite, toma a sua vida pela sua destra e muda e escreve uma nova história e te levanta e te exalta, porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Aleluias! É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós temos que estar a cada dia alegres, porque temos uma vida em sua presença. Aleluias, aleluias, é esse Deus que nos faz sermos ousados, é esse Deus que nos fortalece, podendo toda a humanidade falar de crise, é esse Deus que nos leva na contramão do mundo, enquanto muitos estão aí depressivos, enquanto muitos estão pensando em tirar a própria vida, enquanto muitos estão achando que tudo está acabado, é este Deus que nos faz continuar caminhando, é esse Deus que nos renova, é esse Deus que é a nossa própria esperança. Aleluias! E é esse Deus que está presente aqui essa noite.
Eu não sei de que forma você entrou naquela porta. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei o que você tem colocado diante do altar do Senhor. Eu não sei qual é o conteúdo das suas petições. Mas eu sei que o Deus que está presente neste lugar, Ele quer mudar a sua história. O Deus que está presente nesse lugar, Ele quer te exaltar, porque Ele te ama. E Ele te ama com amor tremendo. Ele me amou e te amou, Ele nos ama. E a prova disso é que Ele pegou o seu único filho e nos enviou para que Ele fosse morto em nosso lugar. Para que Ele fosse ferido por nossas transgressões. Ele ofereceu o sacrifício dos sacrifícios. É esse mesmo Deus que antes de você existir, como nós lemos aqui em Salmos, toda a sua vida já estava escrita no seu livro. É este Deus que não adianta você fugir por mais profundo abismo, porque ali Ele estará contigo. É o Deus que não adianta você esconder e fazer certas coisas, achando que ninguém vai saber, porque os olhos desse Deus percorrem toda a terra. É esse Deus que faz com que aquilo que esteja oculto venha à tona e revela aquilo que Ele quer revelar. É esse Deus que abate e é o Deus que exalta. É o Deus que faz descer a sepultura e faz você ressuscitar. É o Deus em que nós estamos em sua presença. É o Deus que é a nossa esperança de termos vida e vida em abundância. Aleluias! Nós sabemos que aonde Jesus passava havia mudanças. Aonde Jesus passava tinha transformação de vidas. Aonde Jesus estava, vidas eram transformadas, milagres aconteciam. E Ele está presente no meio de nós, no dia de hoje. E Ele está aqui para transformar vidas. E Ele está aqui para operar milagre em nossas vidas. Ele está aqui para transformar a cada um de nós. É essa presença que nos alegra. É essa presença que nos fortalece. É essa presença que nos orienta. É essa presença que traz esperança aos nossos corações. É essa presença que trouxe a esperança ao coração daquela que a Bíblia se refere como menina. É essa esperança que não deixou com que aquela jovem se entristecesse e vivesse uma vida amargurada, vivesse uma vida de renúncia, mas não, ela se agarrou ao seu Deus, e esse, no momento certo, no momento dele, exaltou a sua vida, usou ela de maneira especial, para que o nome dele fosse glorificado, para a vida daquele que era algoz do povo de Deus, ser transformada, para que aquele homem que antes, possivelmente, debochava dos israelitas, naquele momento de cura, ele poder exaltar ao nome do Deus de Israel. Aleluias, aleluias, oh aleluias, oh Deus, é verdade, Senhor. Muitas vezes nos sentimos só, muitas vezes caminhamos, uma caminhada difícil, sim, mas a palavra de Deus vai dizer que no mundo teríamos aflição, mas é nosso papel perseverar. Não devemos olhar para as dificuldades, não podemos ter as nossas vidas pautadas em circunstâncias, mas as nossas vidas são pautadas em princípios, princípios de fé, princípios bíblicos. Nos agarramos à palavra de Deus, cremos que é a revelação de Deus para as nossas vidas, cremos que é alimento que nos fortalece, cremos que é o único Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Nos apegamos, e aí a gente vai ver, no Evangelho segundo escreveu João,
no capítulo de número 14, os versículos são de número 16 e 17. O que o Senhor vai falar, vai nos revelar como um alento aos nossos corações, e vai dizer a palavra do Senhor assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Promessa de Deus, um Espírito que aqueles que estão lá fora não conhecem, não podem ver, mas nós conhecemos. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, que foi enviado para estar conosco, para estar nos fortalecendo, para nos acompanhar. E é nesse Espírito que devemos nos apegar. É nesse Espírito que devemos buscar a companhia das companhias. Não é em companhia do homem, não é em conselho do homem, não é reconhecimento do homem, mas o reconhecimento de Deus, presença de Deus, companhia de Deus, orientação de Deus. Quantas vidas temos visto aí atravessando situações ruins, simplesmente porque tomam decisões pautadas nos seus desejos, em seus enganosos corações, e esquecem de aguardar a palavra do Senhor, esquecem de ouvir a voz de Deus, esquecem que temos que ter atitudes, sim, mas atitudes e decisões pautadas naquilo que vem dos céus, decisões que vêm de Deus, não que vêm do homem. Aleluias! O próprio Senhor Jesus, nesse mesmo capítulo de João, capítulo de número 14, no versículo de número 23, ele vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É isso. Quantos entenderam o que nós acabamos de ler aqui? Eu vou ler mais uma vez. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É promessa de Deus preciosa para a nossa vida. O Senhor quer fazer morada em cada um de nós, mas para isso é uma promessa condicional, porque temos que amar e guardar a sua palavra. Essa menina, na sua primeira oportunidade, deu testemunho da ação de Deus, através daquele profeta. Temos que tomar isso como decisão, como exemplo. Quantas vezes temos oportunidade de darmos testemunho da ação de Deus em nossas vidas e ficamos calados? Quantas vezes, ao invés de exaltarmos ao nome do Senhor e glorificarmos aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, nos calamos e simplesmente murmuramos? Simplesmente somos vencidos pelas circunstâncias. Mas nessa noite, se você está sozinho, se você está se sentindo sozinho, Deus, Ele está presente para mudar a sua história. Deus, Ele está falando aos nossos corações. Ele quer fazer morada em ti. Ele já falou aqui na palavra dele, que Ele enviou um Consolador, que é desconhecido do mundo, mas conhecido de nós. Nessa noite que possamos ter a convicção que a nossa esperança não vem do reconhecimento humano, que a nossa esperança não vem do homem, mas a nossa esperança vem do Senhor. A nossa esperança é o Senhor, porque a sua benignidade, ela nos visita de geração em geração. Isso está registrado na palavra de Deus. Que possamos, com a vida desta anônima, esta que a Bíblia chama de menina, que se posicionou, que foi ousada, que foi aquela que no momento certo, ela
simplesmente deu o melhor de seu testemunho. Essa aqui foi usada por Deus para transformar com certeza a vida daquela família, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Que possamos tomar isso para nossas famílias, que possamos realmente ter essa convicção, não é só olhar e admirar, mas que possamos viver isso. Muitas vezes chegamos na igreja e contemplamos testemunhos, ouvimos relatos, lemos e ouvimos a palavra ser lida, e sim, pela misericórdia de Deus, somos iluminados e levados para a luz da presença de Deus, na qual a nossa fé, como eu falei, ela é fortalecida, ela é edificada. Mas é chegada a hora de pararmos de sermos espectadores, para sermos participantes das coisas que Deus tem para realizar em nossas vidas, para nos colocarmos em posição, para crermos realmente e vivermos uma vida de fé. Aquela menina era escrava do homem, mas era serva do Deus Altíssimo. E aqui estamos entre servos e servas. O Senhor busca servos fiéis. O Senhor quer que o nome dele seja glorificado na sua vida. Vamos nos colocar de pé.